Imagine pegar um Boeing 747, fazer um rasgo na fuselagem, colocar um telescópio lá dentro e sair por aí observando o universo. Imaginou? Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje é um Senta que lá vem história especial e diferente. Então já pega aí o seu prato de macarrão, aquele churrasquinho, linguicinha que tá saindo ali no meio do carvão. E vamos que hoje temos convidado aqui, ó. Vou dar uma dica para vocês, ó. Um spoiler. Sabe quem tá com a gente? Sérgio Sacani, Space Today. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Lito? Obrigado. A gente tá fazendo cumprimento assim, mantendo o distanciamento social, porque sabe como é que é, né? Cumprimento na época atual, né? É. Isso aí. Bom, muito obrigado por ter vindo aqui, Sérgio. Sérgio, olha, este é o primeiro vídeo que está sendo gravado ainda num estúdio que não acabou. Ele tá vendo aqui que o que tá aparecendo na tela até que tá bonitinho, mas aqui em volta o negócio tá pegando ainda. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você aí por ter aberto aí as sedes aí, o QG, né? Do Aviões e Música. Lindo, lindo aqui o lugar, muito legal mesmo. Parabéns aí. E vamos falar de Sofia. Isso aí, Sofia aí que agora, né, pouquinho tempo aí, nessa semana, participou de uma das grandes descobertas aí do ano, né? Descobriu finalmente água na Lua. Água na Lua. E num lugar que bate sol, que é esse que é o lance, né? O pessoal fala, ah, não, mas água já tinha. Na cratera que fica ali na sombra sempre. O Sofia conseguiu distinguir água aonde bate sol. E só ele que ia poder conseguir fazer isso. E tá líquida? Então, não tá líquida, não tá gasosa, nem tá sólida. Na verdade, o que ele descobriu foram moléculas de água, H2O, que está impregnado nas rochas. Então, isso é uma dúvida que o pessoal perguntou, né? Ah, quer dizer que eu vou lá e vou pegar a água, vai estar líquida? Não, não tá líquida. É H2O impregnado, né? A molécula de água. Depois, você processando aquela molécula, aí você vai ter a água do jeito que você quiser. Se você não conhece o Sérgio Sacani ou o Space Today, por favor, Sérgio, se apresente. Fala do seu canal. E por que você está aqui? Então, para quem não conhece Space Today, é só procurar aí no YouTube, nas redes sociais, também vocês me encontram em todas elas. Só bater Space Today aí. Tem um canal de astronomia, então faço vídeo diário de astronomia, transmito lançamento de foguete e tudo mais. E a ideia foi, né, a descoberta foi feita por um telescópio que vai dentro de um avião, de um 747. E eu falei, não, vamos lá, vamos bater um papo com o Lito, porque temos que saber, né, como que é, o pessoal quer saber como que o telescópio fica dentro do avião, e a turbulência não destrói, e a variação de temperatura. E a pressurização. Como que vai você ter um rasgo no avião e não vai acontecer nada? Falei, então vamos lá, e é uma dúvida que todo mundo tem, e tem uma história toda, né, dessa coisa de levar telescópio em avião, que é uma coisa... Você poderia até pensar que é intuitivo, né? Falou, caramba, por que não põe um telescópio no avião e sai voando por aí? Só que não é tão simples assim, né? Então é isso que nós vamos bater um papo aqui. É isso aí, nada como um Senta que lá vem história especial desse. Porque a gente vai contar desde os primórdios lá, o Sérgio manja muito dessa parte de astronomia. É interessante, é o seguinte, é o que mais está se falando no Twitter. Assim, eu confesso que as minhas redes sociais, ultimamente, eu não tenho acompanhado porque não tem dado tempo. Mas o Twitter, tô sempre... Às vezes não dá tempo de responder, mas eu dou uma olhadinha. E eu vi muita gente falando, pô, Sofia, faz uma collab aí com o Sérgio, faz collab com não sei quem pra falar da Sofia. Então vamos contar a história aí, vai. Desde o início, quando mais ou menos alguém teve a ideia de botar um telescópio no avião, como é que funcionava isso? Isso mesmo. Então a gente até falando, né, que a NASA, né, antes, para quem não sabe, né? O pessoal fala tanto da NASA, só que muita gente não sabe quando que ela foi fundada, né? Foi fundada ali no final da década de 50, 58. Antes era a NACA, né? E era todo voltado basicamente para a aeronáutica, né? Isso, inclusive esse NACA, todo avião possui um perfil de asa. E esses perfis são calculados com o coeficiente de sustentação e tudo mais, área de asa e tudo mais. Todos os perfis de asa conhecidos no mundo, eles têm uma numeração NACA, porque foi feito antes da NASA. Então perfil NACA 6 ponto, não sei o que lá, é o perfil X, o perfil Y. Todos os perfis estão mapeados. E agora que você falou isso também, eu lembrei que eu tive em Interlagos para fazer uma voltinha lá na pista. E os carros que são preparados, eles têm uma entrada de ar para o piloto ali poder respirar um pouco, que é todo fechado o carrinho ali, o Stock Car. E aquela entrada de ar, eu estava falando, explicando pro Murta que estava comigo. Eu falei, essa entrada de ar se chama entrada de ar NACA.
Que tem veio a da ver com NACA isso. também, Isso que eles mesmo. criaram uma maneira do ar entrar sem causar turbulência. Para quem não sabia, tá aí, né? A NASA ela tem um lado dela muito grande na aeronáutica, né? Pouca gente sabe disso, mas tem gigantesco. Então, ela seria pioneira nisso, e ela é a pioneira em levar telescópio dentro de avião. Então, na verdade, o primeiro foi lá na década de 60, 1961, onde era um telescópio pequenininho, de 8 polegadas ali, que o pessoal colocou para observar Vênus. Olha só que legal, entendeu? Por quê? Porque Vênus é o planeta mais próximo da Terra, tá ali num determinado momento que ele aparece, no finalzinho da tarde, no finalzinho da manhã, então era tranquilo, né? Você levantava o avião ali naquela hora, observava Vênus e voltava. Agora tem o grande lance de por que usar avião, isso que eu acho que é legal a gente explicar, né? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo deve saber, que já viu um telescópio em cima de uma montanha, né? Por que o telescópio está em cima da montanha? Não é porque o astrônomo acha um lugar bonito, embora seja bonito Quer também, ficar né? isolado de tudo, né? Ou que já faz o isolamento social desde sempre, né? Então, além de ser bonito, tem um porquê. A gente quer eliminar o máximo da atmosfera, porque a atmosfera é excelente, mantém a gente vivo, mas para observação ela atrapalha muito. E para um tipo de observação específica, que é no comprimento de onda do infravermelho, o vapor da água que está na atmosfera bloqueia o infravermelho. E o infravermelho tem o espectro eletromagnético, a gente vê a luz visível, só que o infravermelho ele é muito importante para a astronomia. Então tem várias coisas que a gente só consegue ver no infravermelho, determinadas galáxias, estrelas e tudo mais. E em 1961, esse experimento aí foi fazer uma observação no infravermelho do planeta Vênus. Para quê? Para tentar descobrir ali o movimento das nuvens de Vênus e tudo mais, e foi muito legal, deu muito certo, tanto que essa história aí depois vai continuando. Então, o porquê de usar um avião é para você ir acima dessa camada de vapor d'água para poder fazer observação no infravermelho. E daqui a pouco, quando a gente falar do Sofia, você vai ver que isso aí foi crucial mesmo para a descoberta que ele fez agora. E quando você fala um telescópio de 8 polegadas, é o diâmetro da lente dele ou é o tamanho do telescópio? Ah, bem legal. O telescópio, a gente fala, esses telescópios todos que embarcam aí, eles são refletores, ou seja, é um espelho, e o diâmetro do espelho é de 8 polegadas. Então é até um telescópio que você compra em qualquer lugar, de várias marcas aí, você compra lá um de 8 polegadas, que já é um tamanho razoável de telescópio, entendeu? É um pouco, uma polegada é 2,5, né? Então ele é um pouco menor que 25 centímetros, então, mas já é um telescópio legal e já serviu para esse tipo de... Será que vale a pena colocar um telescópio num avião, né? Essa que era... Só que lembrando que esses primeiros aviões não tinham aquele rasgo que nós vamos falar daqui a pouco, né? Era só ainda tinha que ser pela janela, que também já causa uma distorção, né? Já causa. Sabe que eu tenho um amigo que ele adora ficar vendo estrelas e tudo mais, e a gente sacaneia ele chamando o telescópio de luneta. Eu falo, pô, você tem uma luneta? Ele fica... luneta, porque a luneta era lá atrás, né? Quando começou era a luneta que o pessoal falava, né? E aí veio desenvolvendo e tal. É que a luneta ele é mais refrator, é lente. E o telescópio refletor, que é espelho, aí o pessoal chama de telescópio mesmo. Então vamos falar um pouco do Sofia, então, que é o que todo mundo está querendo saber. A Boeing fabricou um 747 a pedido da Panam. Vocês lembram, né? Tem a história da Panam, a história do 747 aqui no canal, tá aqui o vídeo. Sucesso o avião e tudo mais. Só que a primeira versão do 747 não ia muito longe. Aqueles motores não eram muito eficientes e aí precisava fazer alguma coisa para o avião ir mais longe, levar passageiros para uma distância maior. E aí o Juan Trippe, da Panam, falou: Boeing, eu preciso de um avião que vá mais longe, o que você pode fazer? Aí a Boeing desenvolveu o 747 SP, Special Performance. O que ela fez? Ela cortou um pedação do 747, manteve a mesma asa com os mesmos motores. Quando você tira um pedação do avião, ele fica bem mais leve. E aí, opa, agora é só preciso aumentar um pouco o estabilizador vertical, porque diminuiu o braço de alavanca para fazer o nariz do avião mexer para lá e para cá, então aumenta um pouquinho o leme e tem um avião agora que vai longe pra caramba, voa mais de 11 horas com esses motores maravilhosos na época, né, que hoje é um lixo. E aí nasceu o 747 SP e a Panam comprou esse avião. Voou um tempo com ele, aí depois a Panam faliu, e aí o United Airlines pegou este avião, que ele inclusive esteve no Brasil. Ele voava de Los Angeles para Guarulhos. Esse avião que a gente vai falar do Sofia. E aí depois a United vendeu esse avião e a NASA comprou. Acho que já começa com a NASA, né? O Sofia, projeto Sofia. Isso, o projeto Sofia começa com a NASA, isso aí. Então agora a gente tem um avião e precisa colocar um telescópio lá dentro. Vamos abrir
um rasgo na fuselagem de um avião. Pense assim, você tem um balão de aniversário, então o ar está pressurizando todo aquele balão. Se você abrir um pedacinho do buraco no balão, ele vai embora, ele explode. Tinha que resolver essas questões técnicas de ter um rasgo na fuselagem, onde esse rasgo poderia ser aberto em voo para a lente do telescópio Pro ficar... espelho, como é um observatório mesmo, né? O Isso. observatório é a cúpula que abre quando você vai fazer observação. Quando você não está observando, você fecha. Então, o avião, ele é um observatório. Ele abre aquele rasgo e o telescópio fica exposto ali para observar. A gente está fazendo isso aqui, ó, tá contando a história, a gente não tem um roteirinho assim, tudo feito não, e eu só tô lembrando, de repente eu tô falando mais coisas mais adiantado do que o Sacani vai falar ainda. Pensem assim, você abrindo uma porta em voo, o avião tá voando ali uns 900 km por hora, tá? Então você precisa evitar uma turbulência gigantesca na hora de abrir essa porta, a ponto de levar esse telescópio embora. Então, não pode ser pressurizada aquela área do telescópio. Primeiro spoiler, hein? Aquela área onde vai o telescópio não é pressurizada. Então, este avião teve que ser muito modificado. E mais do que isso, certificado, porque a estrutura do avião ficou enfraquecida quando você abriu uma porta daquela. Então teve que ter muito reforço. E nessa foto aí que vocês estão vendo agora, dá para ver a quantidade de reforço que tem na fuselagem para permitir que a porta seja aberta em voo. E aí os tripulantes, que são 20 tripulantes, é isso, 20, né? eles voam com 20 pessoas para cuidar das operações. Eles ficam só na parte anterior a do telescópio, que é a parte pressurizada. Só o telescópio fica lá porque ele não precisa respirar. Isso foi mais ou menos que ano que eles fizeram isso? Então, o projeto Sofia, ele veio, a ideia, né, veio vindo ali do anos 2000 e tal, né, custou uma grana, como tudo custa uma grana, tem que ser aprovado e tal, e o primeiro voo mesmo dele, vamos dizer assim, totalmente, full operational, né, que o pessoal fala, né, em operação total, completa, foi em 2014, quando fez o primeiro voo dele, operando completamente. É legal falar, né, que o Sofia, ele é um projeto de 2 agências espaciais. Outra coisa, o pessoal acha que só existe a NASA, mas não, né? Então é a NASA e a DLR. A DLR é a Agência Espacial Alemã. E a divisão foi assim, a NASA cuidou do avião, pegou o avião, modificou o avião e tudo, e a DLR foi cuidar da parte instrumental. Então o telescópio que está ali dentro, ele não é da NASA, o avião é da NASA. O telescópio é da DLR, que é a Agência Espacial Alemã. Então teve essas duas. Isso aí, aliás, foi muito importante para a NASA. Como ela faz com quase tudo, ela precisa de um parceiro para poder ajudar a bancar os custos. E a DLR foi lá e virou parceira da NASA para ajudar a dividir os custos também, porque senão seria muito improvável que o Congresso aprovasse uma verba para isso aí. Dividindo, aí fica melhor, então... O Sofia, ele é NASA e DLR. E detalhe interessante, a lente... O espelho. O espelho são 2,69 metros. Ele é maior que o Hubble, para o pessoal saber. O Hubble, que é o telescópio espacial famoso, o espelho dele tem 2,5 metros de diâmetro. O do Sofia é maior, tem 2,7 metros de diâmetro. Então, olha é aí. um baita de um telescópio. E como é que levaram esse espelho de lá da Alemanha para Palmdale, que é onde é a base, né, onde esse avião fica baseado, para montar esse telescópio dentro do 747? Levaram num Beluga da Airbus, aquele avião todo horrível, mas extremamente funcional, de levar cargas ou pedaços de avião dentro, e foi levado dentro de um Beluga para lá. Tem mais umas coisas interessantes, né? Então colocou o telescópio lá dentro, e aí este avião voa alto. Isso é legal de falar mesmo, a altura que ele opera, né? Ele voa alto, porque o Sacani falou, né? Tem a umidade, né? Do vapor d'água na atmosfera, que você precisa estar mais alto para que esse vapor não influencie no que você quer medir, porque ele é um telescópio de infravermelho. Ele voa a altitude ali das operações dele, é 43 a 45 mil pés, normalmente 45 mil pés. Isso está muito alto, gente. Assim, se a gente pegar uns Gulfstream que voam, só avião executivo de muito dinheiro, cara que tem muito dinheiro para comprar um G6, essas coisas aí, eles voam lá de 45 para cima. Aviação comercial em geral voa ali o teto de 41, 42, no caso do 787, que já é fuselagem de fibra de carbono, que pode pressurizar mais e subir mais. O Sofia, então, ele está voando sempre acima do tráfego aéreo normal de aviação comercial. Tem o tempo também, né? Ele voa, quando ele sai para fazer observação, ele tem lá, a autonomia dele é de 10 horas voando, né? É um tempinho bom. E tem que ser também para você ter o tempo de observar. Imagina que você vai observar num observatório normal. A noite tem quanto tempo, né? Mais ou menos uns 10 horas. Então, para valer a pena, teria que ser como se fosse um observatório mesmo. Então, ele tem a autonomia dele observando 10 horas
e ele voa a cada 2 semanas. Ele tem um intervalo ali que ele voa, faz observação, depois ele fica meio, dá uma paradinha, depois voa. E existe toda uma sequência também, né? Como que eu faço para usar o SOFIA? É igual qualquer telescópio, você tem que mandar um projeto, se é aprovado, entra numa fila e aí vai para poder fazer as observações. E ele faz que tipo de observação, assim, em geral? Então, é mais estelar, planeta? Ele, só para falar também, né, nós não falamos, mas SOFIA é um acrônimo, né? Isso. Isso, ele quer dizer Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, ou seja, ele é para astronomia infravermelha. Então, não venham reclamar das imagens do SOFIA, que você não vai ver aquela imagem bonitinha. O SOFIA ele é muito importante para ver o que você vê com infravermelho. Por exemplo, nascimento de estrela, porque a estrela, quando ela nasce em volta de uma grande quantidade de poeira. Se a gente observar na luz visível, nós só vamos ver a poeira, a manchona preta. O infravermelho ele atravessa. Então o SOFIA ele serve para observar galáxia, para observar nascimento de estrela, para observar buraco negro em galáxias distantes. O SOFIA, ele é um telescópio para observar coisa muito longe. Ele não foi feito, por exemplo, no caso, né, para observar a Lua. Tanto que isso aí depois a gente até fala que foi um lance assim meio de sorte que eles tiveram para poder observar a Lua. Porque a Lua está muito próxima e é muito brilhante. Então isso aí pode saturar o sensor do equipamento que você está usando e não ter nada, né? Não ter observação nenhuma. Fica só um borrão, né? Fica um borrão. Então eles tiveram todo esse cuidado. Então o SOFIA, ele é para isso, para observação muito distante, estudar nascimento de estrela, galáxia, campo magnético, que são coisas que no infravermelho você detecta. Voar lá em cima tem uma outra vantagem. Você está mais distante do tempo ruim, então a turbulência é bem menor. E se a gente precisa estar apontando um telescópio para algum local, turbulência vai atrapalhar bastante. E ele tem um negócio muito legal para turbulência, que eu vou falar agora, o pessoal que tem medo de voar vai falar, pô, mas tem que botar isso no assento do avião também. Então, ele tem um sistema de giroscópio na base dele, que independente do movimento que o avião faz, é como se fosse um estabilizador. Pensa assim, se você já viu alguma vez um gimbal que estabiliza uma câmera, quando você está gravando com a câmera na mão, é bem semelhante com aquilo, só que imagina o peso e o tamanho desses gimbals, né? Que nem eu falei, o cara fala, pô, então vou fazer um avião que tenha gimbal no assento também, o avião fica balançando e seu assento tá ali, você nem vai sentir mais turbulência. Acabou o medo de voar, olha aí. E aí vamos patentear esse negócio, é gimbal para... Cada assento um gimbalzinho, né? Um gimbalzinho, imagina o peso de decolagem agora do avião, né? Isso aí. Então tem esse sistema, e se eu não me engano, e a plataforma dele é móvel. Isso. Para se manter no alvo, né? Ele tem um sistema de estabilização dele. Na verdade, a Alemanha, né? Ela teve vários desafios que ela teve que lidar aí, né? Um deles era o sistema de estabilização e o outro era o peso, né? Porque tudo bem, você tirou um peso, mas você vai colocar um telescópio ali que pode pesar toneladas. Sim. E aí como que você faz com o avião, né? Então eles desenvolveram um espelho que é 80% mais leve do que o espelho normal, no mesmo tamanho dele. E para isso eles usaram uma estrutura ali que a gente chama de colmeia. Todo mundo vê essa estrutura de colmeia e pergunta por quê. É justamente para isso. Porque o jeito que você monta ali, a estrutura que segura o espelho pode ser mais leve. E uma outra coisa que foi um desafio também é a temperatura. Ah, verdade. Porque tem uma grande variação de temperatura quando o avião está parado aqui no Palmdale e quando ele está a 45 mil pés. E o espelho, como que faz para ele manter? Então eles tiveram que trabalhar isso. E esse espelho do SOFIA, ele não tem expansão térmica. Então ele fica do mesmo jeito, ele fica praticamente inalterado, tanto em solo, no nível do mar, como a 45 mil pés de altura. Então é toda uma tecnologia aí alemã embarcada aí no SOFIA. Sensacional. Eu fico pensando, né? Você vai comprar uma lente de câmera, já paga uma fortuna. Imagina uma lente de um telescópio desse tamanho. Imagina a tecnologia para fazer essa lente, cara. É muita tecnologia. O espelho dele realmente ele é muito tecnológico. Custou uma grana aí, né? Custou uma grana. Parece que eles iam parar o projeto. Eu li, era 175 milhões de dólares, que era o previsto. Era aí previsto. Quando chegou em 300 milhões, a NASA falou, ó, vamos parar isso aqui que tá ficando muito caro. E pararam um tempo, né? SOFIA ficou um tempo parado e o SOFIA estava sofrendo agora esse ano também nos cortes ali, que todo ano tem as revisões ali dos orçamentos da NASA. O SOFIA tinha entrado num lance ali meio de ser aposentado. Na administração lá do Trump atual, eles iam meio que aposentar o SOFIA. Tanto que tem gente que até fala que esse anúncio aí que foi feito foi meio para chamar um marketing para o SOFIA para manter o projeto funcionando. Mas acho que não, porque a descoberta realmente é bem importante. É bem importante. Água na Lua, tudo que a gente queria. Já dá para terraformar mais. Já dá para viver na Lua tranquilo. Tem água, tem sombra.
tem o lado escuro. Isso mesmo. Tanto eu como o Sacani, a gente não fala de terraplanista. Nunca falo, nos meus vídeos eu nunca falo. A não ser alguma coisa assim que, por exemplo, a trajetória de voo que esse avião faz. Quando ele está apontando para algum lugar, digamos, como você falou, né? Ele quer ver um eclipse solar. Ele vai decolar e vai permanecer observando o eclipse, que para um cara que está parado, demoraria aí quanto Dura tempo? 3, 4 minutos, quando dura muito, né? A sombra da Terra passa, demora 3, 4 minutos. O avião não, né? Você pode pegar e voar dentro da sombra ali, né? Dentro da sombra. Então você vai seguindo a sombra enquanto tiver autonomia, né? Aí vai depender do avião. E é o que ele voa, né? 10 horas. 10 horas. Faz uma missão de 10 horas. E agora pense, a velocidade de giro da Terra, e é por isso que a gente não fala terraplanista, porque é uma besteira, porque só explicando isso já vai tudo por água abaixo. A velocidade de rotação do planeta está ali na ordem de 1.200 km por hora na linha do Equador, mas conforme você vai subindo a latitude, a esfera diminui de tamanho, então a velocidade também. Então o avião ali ele vai estar numa velocidade de 900 km por hora, que é equivalente à velocidade de rotação do planeta naquele ponto. Então ele pode ficar o tempo todo na sombra do eclipse e observar o eclipse durante horas. E se você estiver aqui parado no planeta, esses minutinhos aí. Então acabou toda a teoria dos caras. Exatamente. Né? Só com Sofia, né? Só com Sofia. Coitados, né? Depois eu vou fazer algum vídeo aí falando, aquele mecânico de avião lá fica falando besteira. E não só o eclipse, né? Mas qualquer coisa, né? Se ele vai acompanhando a rotação da Terra, então um objeto fica ali e ele fica acompanhando. Quanto mais tempo você observar um objeto, mais informação você pega dele e melhor vai ser os seus resultados, né? E por isso os giroscópios também, para manter ele alinhado e no alvo o tempo todo. No alvo o tempo todo, exatamente. E aí, você quer acompanhar o Sofia, quando ele faz as missões? É só ir no Flight Radar. Se você é um usuário pago, aí você tem meses de histórico para acompanhar o voo. Na versão gratuita, acho que você consegue ver uma semana de voo, alguma coisa assim. E como é que você encontra esse avião? Digita o prefixo dele, N747NA, de NASA. Então é N747NA. Aí aparece e você pode acompanhar. E um detalhe interessante desse avião que eu falei, né, da Panam, que foi quem encomendou, a Panam batizou esse avião como Charles Lindbergh, que foi o cara que fez o primeiro cruzamento do Atlântico Norte em voo solo, no Spirit of St. Louis, aquele aviãozinho que não tinha janela na frente, ali olhando para o lado para se localizar. Os pioneiros faziam cada coisa que hoje em dia seria impensável, né? E legal terem dado nome, né, para esse avião, dado nome que pra esse hoje avião. virou O Sofia. Mas fala aí um pouco dessa descoberta. O que isso pode trazer para a gente dessa água na Lua? Isso, não. Foi uma descoberta muito legal. Então, por que o Sofia, né, foi tão importante assim? Porque descobrir água é muito complicado fora da Terra, porque a gente está com o telescópio aqui na Terra. Então, se você está observando a água em Marte, por exemplo, você vai ter a interferência de todo o vapor d'água da atmosfera da Terra. E como que você vai separar isso no espectro? Porque, na verdade, o Sofia, ele observa, mas ele tem ali, ele faz o espectro, vai falar o elemento químico que ele está observando. Então, essa notícia que foi divulgada agora, nessa descoberta, ela foi feita, na verdade, em 2018. Os dados foram coletados. E como eu falei, o pessoal tinha uma grande dúvida. Será que nós vamos conseguir observar a Lua com o Sofia? Porque, além de tudo isso que a gente já falou, o Sofia tem uma outra tecnologia muito legal, que ele tem uma câmera, um pequeno telescópio, que a gente chama de telescópio de guiagem. Então é assim, você vai observar Marte, então você coloca Marte na guiagem e o telescópio se guia por aquilo ali. Quando eles colocaram a Lua, o que aconteceu? A Lua saturou tudo, a Lua tomou conta de tudo isso. Então o telescópio fica perdido. É a mesma coisa você pegar uma câmera normal na sua casa e colocar ela na frente da luz e falar, agora foca. Ela não vai focar. Se não tiver macro, não vai, né? Ela vai ficar toda doida ali procurando. Então isso era uma grande questão, né? Será que nós vamos conseguir observar? Então em 2018 o Sofia decolou e eles foram fazer um voo de teste para observar a Lua. Essa descoberta foi feita com dados de um voo de teste. Nem era para uma observação mesmo. Então eles conseguiram captar ali o espectro e tudo mais, como ele está voando acima, como não tem interferência de nada, a linha espectral ali, a linha de emissão da água ficou muito clara no espectro. Então eles puderam mesmo, tanto que é a primeira vez que foi descoberto isso. E o grande tchan dessa descoberta é o seguinte, ela não foi feita em cratera que está eternamente na sombra. Porque a Lua tem lugares que nunca bate sol. Essa descoberta foi feita numa cratera chamada cratera Clavius. Você vê no seu telescópio em casa, ela é muito bonita, uma cratera grande, e essa cratera bate luz do sol. Então isso que foi uma grande coisa, quer dizer
que pode ter mais água na Lua do que a gente imaginava, porque podem ter locais ali que batem Sol e que tem o H2O. Então é isso que eles estão tendo agora que entender. Por que que mesmo batendo Sol o H2O ainda fica? Por que que ele não evapora? Por que que ele não sai? E o que que fez esse H2O aparecer ali? Isso ainda são questões que eles vão fazer. Segue a dica do Lito para vocês seguindo Sofia, porque eles já falaram que vão fazer mais observações com Sofia da Lua. Eles querem observar a Lua em outras fases, para ver se eles conseguem ver melhor, e por mais tempo também, para deixar ali o gráfico, né, o espectro cada vez mais claro. Então, e por que que tudo isso é importante? A gente está querendo ir para a Lua agora, né? A NASA quer voltar para a Lua em 2024, com o programa Artemis, né? E para o ser humano ficar na Lua, você teria que levar a água da Terra, pesa muito. peso dentro do foguete. Se tem água na Lua de uma maneira acessível, você alivia o peso aqui e explora a água lá. Então ter água na Lua é muito importante para essas missões todas aí, fora o lado científico, que é para a gente entender como que a água veio parar por aqui no Sistema Solar. Então a descoberta é realmente muito legal. Pensando no valor da conta de água na Lua e na Sabesp, já precisa da conta da Sabesp. Não pode. Sabesp for lá vai aproveitar. Fora que a Lua tem muito gelo, tá? Isso aí. É uma coisa que é legal, né? Que nós não descobrimos água líquida, nem a água não tá em estado nenhum, tá, pessoal? Nós descobrimos moléculas de água. Então você tem H2O que está impregnado na rocha, nos poros dela e em rochas vítreas, que a gente chama, que é quando um asteroide bate na Lua, esquenta aquilo muito, aquela rocha vira vidro. E nesse momento o H2O ficou impregnado ali. Então o que nós detectamos foram moléculas de água. Agora, gelo, a gente já sabe desde 2009 que tem muito gelo na Lua, nessas crateras que ficam escondidas ali. Então, já tem. Então, água tem, se tem Água gelo, tem. né? Isso aí. Pô, Sacani, muito legal. Espero que você... Acabou o seu prato de macarrão? Acabou? Já pegou? Já o segundo já, né? Que o bate-papo foi muito bom aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante essa história aí do Sofia. Uma história diferente, mas um programa especial com Space Today aqui. É sempre um prazer compartilhar conhecimentos e você transmitir essa parte que é lúdica, assim. Toda criança gosta de avião, acho que toda criança gosta também de astronomia, astronáutica e ver as Quer estrelas. ser astronauta, né? Muita criança aí, então. Aliás, antes de encerrar, eu fui na NASA em Houston e num dos passeios que tem lá, o cara estava falando da missão para Marte. E ele fala: sabe quem vai para Marte? Vocês. E apontou para umas crianças assim: vocês serão os colonizadores de Marte. E isso dá um incentivo para a criança querer ser um astronauta. Eu acho que falta isso no Brasil, assim, falar, pô, você vai contribuir bastante para o nosso país fazer isso ou aquilo. Né? Não falta esse incentivo, assim, para a criança se sentir... Não, lá é impressionante, né? Você vai na NASA, em qualquer lugar da NASA, tem filas e filas de escolas de criança, né? E eles não estão lá para transmitir conhecimento para gente, para os velhos, né? Não. Eles estão lá focados nas crianças. Então é totalmente um outro mundo e falta isso mesmo, falta esse incentivo aí. A criança sai dali doida já querendo fazer alguma coisa e vendo Marte já. Então é isso, ó. 2 vídeos aqui para você e o canal Space Today para você ir lá se inscrever, que é muito bom. Ele faz vídeo todo dia. Esse cara tem lançamento quase todo dia, ele tá lá fazendo vídeo. Então se inscreve lá no canal dele. Um grande abraço e até o próximo voo.